Opa, você tá bom? Aqui novamente, mais um vídeo. Existem algumas pessoas hoje na internet, não vou criticar os indivíduos, tá? Mas a ideia em si, pensamento. Porque alguns pensamentos eles edificam a gente, outros não. E tem uma percepção que parece que o mundo ele tá esquisito, ele tá terminando. E eu quero logo que acabe. Porque eu não faço diferença. O mundo é uma merda. O mundo é uma merda. Essa porra tem que acabar logo. E em geral, quando eu observo isso, eu vejo tanta imaturidade. Porque, tipo, quando aqui, essa plataforma e tantas outras, vou falar um pouco mais dessa aqui. Quando a gente observa, é um meio de você se comunicar em que uma outra pessoa ela venha e possa, de algum jeito, compreender seu pensamento. Então, eu acho isso muito bom, isso é edificante, né? É lógico que nos dias atuais a gente entende que isso aqui, essa ferramenta, ela não é tão idônea quanto se colocava lá no início. Mas tudo bem, não é esse o caso que eu quero comentar. Mas eu falo das oportunidades de pessoas como eu, como você, de poderem expressar algo que possa ser bom e edificante para o outro. Se eu vou gravar um vídeo, para que eu vou desperdiçar o seu tempo com algo que vai fazer mal para você? Porque quando eu penso no que o pai fez, olha isso aqui no meu entorno. Eu estou imerso na natureza de algum jeito. E eu vejo a beleza, eu vejo o que é bom através das coisas que o pai fez, que são coisas naturais. Quando eu observo toda a complicação do homem, é ali que de algum jeito eu observo a maldade. Não porque os indivíduos são maus, mas é que alguns indivíduos podem sim realizar atos maus. E a gente vive nessa confusão de querer culpar a Deus, culpar o Pai, por ações de determinados indivíduos que não foram boas, foram inverso, foram mais. E aí, em função disso, a depender de onde eu estou, a depender como eu configuro tudo isso, eu posso me sentir tão mal e querer expressar esse mal e fazer com que pessoas que também sintam isso ressoem. Mas será que isso é bom? Eu aproveitar o momento onde eu não estou bem, gravar algo para que o outro também que ressoe aquele momento, que também não faz bem para o próximo, e isso vira como se fosse um montante de merda, um montante de um momento ruim, e ser compartilhado numa plataforma como essa. Eu não estou falando que isso não existe. Eu sei que existe. Mas eu estou falando o que isso faz com outros indivíduos e qual a minha ação nesse processo. Porque eu poderia fazer isso no momento que eu estou com muita dificuldade, no momento que eu estou mal. E querer que outras pessoas ressoem, mas aí eu estou querendo formar uma comunidade de gente que está para baixo. De gente que talvez esteja precisando de ajuda e eu no fundo estou mais afundando ela. Será que isso é bom? E uma outra coisa que é importante, aproveitando até esse vídeo, nunca negue a base dos seus conhecimentos. E se você não entende a base dos seus conhecimentos, passe a entender. Aqui nessa plataforma todo mundo pode falar o que for, mas quando você está aí, você que está me assistindo, se você não sabe de fato as bases do meu pensamento, fica difícil você processar tudo que eu vou falar. Se você acompanha aqui no meu canal, eu sempre vou estar falando para você sobre o indivíduo, eu sempre vou estar falando para você sobre Jesus. Como eu trago Jesus, eu não acredito que o Jesus ele tenha ali, esteja relacionado ao Velho Testamento, só ao Novo Testamento. Ainda assim, eu também nem gosto desses nomes de Novo e Velho Testamento. Eu acredito que Jesus não tenha nenhuma relação necessariamente como as pessoas acreditam em Israel, como os pastorzinhos falam, como a Igreja Católica fala. Eu não acredito nada dessa porra. Mesmo porque é o que o próprio Jesus fala se você for pegar lá os escritos, mas a maioria das pessoas acabam não lendo, e quando leem, não pedem uma orientação ao próprio Pai para que entenda aqueles escritos, tudo bem. Eu deixo isso muito claro aqui no canal. E por que eu deixo isso claro? Para você entender um pouco das minhas bases. Para que você
Quando falar alguma coisa, você entenda que a minha base determinada é essa e por isso que eu tenho certa forma de caminhar. Mas quando você pega a maioria dos vídeos aqui, não somente aqui, mas o que você consome atualmente, na realidade, o que o homem consumiu como entendimento ao longo de toda a sua existência, seja através de livros, seja através de filmes, através de teatro, qualquer forma, manifestação de compartilhamentos de pensamentos, entendimentos, ideias, conhecimento. O ideal é que você saiba um pouco a base daquele indivíduo, para ver se você concorda um pouco mais com a essência daquilo que está sendo transmitido. E se você não consegue entender de fato o que aquele outro fala, pega aquela ideia, guarda e vê se encaixa na sua base de conhecimento. Mas aí que é o porém. Qual é a sua base de conhecimento? Se você sentasse comigo e você tivesse tempo e você fizesse determinadas perguntas, e eu te falar, olha, nisso aqui eu acredito isso, por causa de uma ordem lógica operacional entre as coisas que me são apresentadas em função das minhas experiências, em função das minhas buscas. Eu acabei tendo tempo para sedimentar aquilo e organizar ao longo das minhas necessidades. Isso faz parte do meu perfil, mas eu sei que não faz parte do perfil de todas as pessoas. Só que Jesus, aí tá vendo como que é interessante a sua base? Jesus, ele pede para a gente buscar a verdade e ela nos libertará. Ou seja, inevitavelmente ele está pedindo para você conhecer a sua própria base de conhecimento. Porque se você busca a verdade, de alguma forma você vai começar a conhecer todo aquele conjunto das coisas que estão ao seu entorno e como que aquilo se decanta, como que aquilo conversa. Porque senão você só pega um monte de retalho, costura uma coxa, mas aquela coxa, no fundo, ela não lhe aquece. Ela só aparentemente é bonita, mas na hora quando você sente frio e que você coloca para te proteger, ela não existe. Você continua sentindo frio, então aquilo não serviu de nada. Só serviu para você desperdiçar o seu tempo como indivíduo aqui em Terra. E não é isso, cara. A minha experiência me demonstra que não é isso. Que a cada instante você tem que pensar sobre as coisas que você realmente consome. Qual é a sua base consciencial? Porque isso vai definir o seu modelo existencial. Não somente vai valer para você, mas para que todos aqueles também que estão ao seu entorno. Mais que isso, todas as suas ações, seus comportamentos e seus hábitos estão relacionados a isso. Você sempre é muito mais do que você acha, só que você não tem noção disso porque você talvez não queira. Quantos anos você vai lá e final do ano você, opa, ano novo, vida nova, vou começar. Aí faz a simpatia, pra lá e pra cá, começa o ano novo, passa uma semana e você tá na mesma merda que no ano anterior. Porque você não tá meditando sobre de fato o que é verdade na sua vida, na sua existência. As pessoas que lhe compõem, no fundo, elas mais lhe destroem do que talvez realmente lhe ajudam. Porque o responsável é você. Jesus, ele fala pra gente carregar a nossa própria cruz. Ou seja, quando ele fala pra gente carregar a nossa própria cruz, isso quer dizer que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Aquilo que realmente a gente tenta buscar, conhecer como verdade, aquilo compõe a gente em essência. E aí, nesse mundinho aqui, digital, momentaneamente, porque até uma coisa interessante, você acha que pode, isso aqui que a gente está consumindo, você acha que isso aqui pode ser eterno? Você já parou para pensar nisso? Talvez você esteja consumindo isso aqui, ó, como se fosse uma coisa que sempre vai ser desse jeito. Só que não. Será que realmente isso aqui que você está vendo hoje, a possibilidade de você me ouvir, ou a possibilidade de utilizar um vídeo como esse, utilizar um celular, será que sempre vai ser desse jeito? Será que esse momento aparentemente estático que estamos vivendo, onde cada um tem possibilidade de compra, possibilidade de adquirir meios no mundo digital, será que isso continuará sendo mesmo? Você está vendo as mudanças geopolíticas que estão acontecendo no Ocidente e no Oriente? Será que isso tudo, todas essas facilidades que você possui agora, será que elas vão continuar existindo? Se não, aí se você consegue compreender isso, se não na sua percepção atual, o que você está utilizando agora e que possa ser útil para no momento que talvez você não possa utilizar? Será que isso aqui que eu estou conversando com você, esse momento agora, você possa utilizar como uma ferramenta de catalisação, um acelerador para você mudar a sua existência tal como ela tem se apresentado hoje? Não é questão de ser catastrófico, não. É questão de observação. Observa as coisas como estão em seu entorno. Não pensa que
tudo vai continuar sendo sempre da forma como foi, porque não é. Se você observar a sua vida hoje, ela já não é como era 10 anos atrás, nem como era 20 anos atrás. Mas talvez nesse momento atual você acredite que seja. Olha a ilusão. E aí, quando você pega uma pessoa, algumas pessoas, que pensam, como eu estou comentando lá no início do vídeo, que pensam que elas não têm mais o que fazer, que foda-se o mundo, que acabe logo tudo isso, não sei o que lá. Como elas estão trabalhando de verdade? Será que elas estão trabalhando para a sua edificação? Será que elas estão trabalhando para a edificação própria delas? Ou será que isso aqui, quando elas gravam um vídeo desse, ou existem esse tipo de informação, é meramente, somente para conseguir algum meio financeiro de se manter? A reflexão, né? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.